fato desse curso ser diurno também tira a classe trabalhadora a possibilidade de estudar turismo, né? O curso noturno, né, de cada 7 alunos de curso superior no Brasil, de cada 10 alunos, 7 estão em escolas, em universidades, em faculdades privadas, né? Por quê? Porque elas são as melhores? Não. Porque elas são gratuitas? Não, elas são pagas. Mas por causa do horário, né? Porque o horário, o curso é noturno. Então permite que as pessoas trabalhem e paguem para estudar, né? Então isso é foda mesmo. Mas não tem um estudo vendo essa possibilidade de transferir o curso para noturno? Não? Ampliar, né? Mas ampliar, não sei se seria o caso, até porque talvez seja o curso que tem maior evasão, né, da UFMG. Um dos cursos tem maior, eu não sei qual que é o mais, mas é um dos maiores. Mas acho que o mais é a aquacultura. Isso aí tem. Esses cursos, aquacultura e vários outros foram criados no período de expansão, né? No período Reúne. No governo Lula 1 e 2, teve uma expansão, um investimento maciço, né, nas federais. Aí você teve não só duplicação, né, o curso de geografia você tem diurno e noturno, isso, você duplicou a entrada. Você tem 2 cursos de geografia, mas também a criação de novos cursos, né. Então eu tenho vários colegas que entraram nesse período, né, do Reúne, 2012, 11, fizeram concurso para dar aula à noite. Eu tenho vários colegas que só dão aula à noite. Na farmácia, na química, na física. Tem vários colegas que foram Mas tem essa discussão? Não tem. Não tem, porque agora é um período de recessão, né? Então agora que você tem um período de contingenciamento do orçamento. Aquele orçamento que é definido pelo Congresso, que é aprovado pelo Congresso, né? Que é um lixo o Congresso brasileiro, mas que é aprovado pelo Congresso. Para as universidades ele é contingenciado, ou seja, você tem um dinheiro, mas você não usa todo o dinheiro, você usa só um pedaço, né? Então agora é um período de contingenciamento e não tem a ver só com esse governo, com essa tragédia que a gente está vendo. Tem a ver também com a recessão, ou seja, o auge do investimento no curso superior, né, no ensino superior, nas universidades públicas federais, foi no governo Lula 1 e 2, né, no período do Reúne, mas isso passou. Já no governo Dilma já iniciou o contingenciamento, né, e agora então é a tragédia absoluta, né? Eu não estava falando de expansão, eu estava falando no caso de readaptação. Não tem previsão. Inclusive aí na Folha de São Paulo hoje saiu uma reportagem. Você colocou aqui, né? Sobre a questão dos militares, mas botando toda a culpa do déficit do funcionalismo público nas universidades federais e nos institutos. Depois você dá uma olhada. Eu vi taxa de reposição de funcionários é menor da série histórica, né? E aí só fala que o diferente são os institutos e as universidades federais, que elas foram responsáveis pelo inchaço da máquina. Uma palavra não tem sobre os ganhos dos militares, as aposentadorias especiais, não tem uma palavra sobre isso. É loucura, né? Não, isso é má fé. Não, mas sai muita notícia na Folha, em vários meios, né, vários veículos, sobre o custo das pensões, né, das pensões dos militares. Né? O custo é gigantesco, né? Saiu até uma notícia agora na Piauí, junto com a Folha, né? Sim, eu vi essa reportagem. Sobre a pós-graduação dos militares, você viu? A CAPES está criando um sistema de pós-graduação de doutorado para os militares, que o custo é 10 vezes maior do que um aluno de doutorado normal. Não, tudo dos militares é uma loucura, né, cara? Os caras, eles drenam o recurso público, né? Imagina, se você investir em militar, você vai acabar, não vai ter dinheiro pra saúde, não vai ter dinheiro pra nada. Porque já não tem. Tudo deles é drenar, eles comem, sabe o Pac-Man? Eles vão comendo tudo, né? O pior é o discurso atrelado a isso e pessoas defendem. Isso é o pior. Pobre de direito. Não, é deprimente, né? Então vamos retomar aqui, hein, gente? Essa segunda parte, ela começou 9h15, então ela encerra 10h15. Aí eu vou ter que mandar outro link para vocês, tá? Vou ter que pensar aqui se a gente... Como o curso está indo para as últimas aulas, não tem sentido a gente migrar agora pro Teams, né? Mas se tiver o próximo semestre remoto, aí eu vou ofertar, né? Vou ter que ofertar todo o Teams, né?
Mas até então estava funcionando super bem o Google Meet, né? Sabe? Porque às vezes tem alunos que caem no Teams, você sabe, né? O Teams, vocês tiveram algum problema com o Teams? Alguém teve aqui? Mas eu tive alunos que tiveram problemas, que não conseguiam acessar e tal. Então por isso que eu optei por ofertar no Meet, né? Porque é mais simples e tal. Mas então, retomando aqui, né? Vamos retomar aqui a aula e eu vou ter que criar mais um link, tá? O terceiro link, tá, gente? Daqui a pouco eu envio para vocês aqui o link para a gente dar continuidade aqui. Então a gente estava discutindo sobre o perfil do público, né? Então, para o turismo urbano, a pesquisa de perfil de público é fundamental, né? Ela que vai, ela que é o motor, né, do turismo urbano, né? A categoria pivô do turismo urbano é a mistura social, a diversificação, a ampliação de público, ampliação desse perfil, a ampliação quantitativa de público, mas principalmente de mistura, né? Uma ampliação de público heterogêneo, né? Isso aqui é interessante no turismo urbano, né? E a referência do turismo urbano não é mais o mercado, não é mais o turista, é o morador e a política pública. Então você tem um deslocamento aí, né? O foco sai do mercado e da política pública. O foco sai do turista e vai para o morador, né? Lembrando que essa abordagem conceitual do turismo urbano entende que morador e turista são usuários da cidade. Eles querem se apropriar, né, das referências, né, simbólicas e materiais da cidade. Então não há essa distinção, né? O que eles fazem é nivelar o turista e o morador. Ambos querem se apropriar da cidade, né? E quando você faz uma pesquisa nos equipamentos culturais da cidade, da metrópole, né, como o texto lá da USP, que São Paulo faz, né, você descobre que a grande parte desses usuários da cidade são moradores. Uma parte pequena são turistas, né? Então, o objetivo do turismo urbano é criar referências para os moradores, né, para que os moradores se apropriem dos espaços urbanos. Então, aqui, lá em São Paulo, por exemplo, né, você tem um espaço urbano que é a Paulista, que é um espaço de trânsito, né, um espaço de carro, de mobilidade urbana, de metrô, de ônibus, de moto, né, ou seja, ninguém para, ninguém se apropria daquele espaço. Você tem o fechamento da Paulista, né? Então no final de semana a Paulista vira um corredor cultural, né? Então eu fui lá, a última viagem que eu fiz na minha vida, né, há 500 anos atrás, a gente viajou para São Paulo em 2020, em janeiro de 2020, e aí eu fui, experimentei, né, a Paulista na rotina, como uma artéria, né, central da cidade, que ninguém para, um lugar de trânsito, né, e depois eu experimentei no final de semana, que é um lugar que você tem música, você tem apresentações artísticas, você tem exposição, né? Você tem gente andando de bicicleta, de skate. Então vira um corredor cultural. Então é bem interessante isso. Então o sentido do turismo urbano é isso. É fazer com que a população da metrópole e a população da região metropolitana da metrópole, né, se aproprie desses espaços culturais e crie referências, né? E fazer isso não é algo trivial, não é fácil, não é uma coisa que você faz numa gestão, né, numa gestão da prefeitura, numa gestão do secretário de cultura do estado, né? Você precisa ter uma política pública contínua, né? Você precisa fazer circular a população com incentivo, né? Então, qual que é o incentivo que você dá para o morador da Vila São José, lá do Santa Teresa, que é o exemplo que eu dei do Cine Santa Teresa, né, que pertence ao MIS, né, o Museu da Imagem e do Som, né? Como que o morador da Vila São José, que não tem barreira financeira e não tem barreira física, não tem deslocamento, né? Qual que é o incentivo? Como que você promove uma política pública? Você é gestor, né? E o seu equipamento cultural foi um investimento muito alto da prefeitura, custou milhões de reais, né?
com a compra do prédio, com a reforma do prédio, com a criação da biblioteca, do acervo da biblioteca, com o acervo de filmes, né? O som, os projetores da sala de cinema e com a sala de exposição. Então você precisa ampliar seu público, né? Você precisa ampliar, você precisa de quantitativo para justificar todo esse investimento nesse equipamento, né? Você poderia ter investido em um MEI, né? Que é educação infantil, né? De 2 a 5 anos, né? Sei lá, 1 a 5 anos. Não, mas você resolveu investir em cultura, né? Então você precisa justificar isso, você precisa de público, você precisa de quantitativo. E 2, você precisa de mistura social, você precisa ter uma política aqui de democratização desse espaço, né? Então são 2 exemplos distintos, né? O Cine Santa Teresa, que os moradores do entorno não consomem o equipamento, você tem uma barreira social, uma barreira de classe. Então a pergunta é como quebrar essa barreira de classe. E você tem os festivais internacionais, por exemplo, que a prefeitura promove, né? O FIT, Festival Internacional de Teatro, o FID, Festival Internacional de Dança, o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, o FAN, Festival de Arte Negra, ou seja, tem uma série de festivais que a prefeitura de Belo Horizonte promove que são muito concentrados no Centro-Sul. Aí sim, você tem que ter... Aí você tem espaços públicos e privados, né? Você tem que promover a apropriação dos moradores da metrópole de Belo Horizonte e da região metropolitana, promover o acesso financeiro, que tem espetáculos são pagos, né? Você tem oferta de bens culturais pagas, e você tem que promover a mobilidade urbana. Aí é mais complexo, né? Então são 2 exemplos de políticas públicas que Belo Horizonte tem muitos estudos, né, que mostram que é uma cidade que tem uma cidade cultural, né? Uma cidade que tem uma marca cultural, tem um investimento muito grande, né? Aí o governo do estado criou o circuito, né, da Praça da Liberdade, o circuito cultural da Praça da Liberdade. Também tem equipamentos públicos e privados, né? Algumas exposições são pagas, a maioria é gratuita, né? Acho que quase todas são gratuitas, né? Mas aí você tem o problema do deslocamento, né? E da oferta dos horários também, né? Como vocês chamaram a atenção, né? Uma exposição às 2 da tarde só para estudante, né? Então esse é o desafio, né? Como promover a mistura social. Né? No caso de Santa Teresa, que os moradores podem ir a pé e não vão, né? Que é aquilo que o Volker chamou a atenção da oferta, né, de bens. A oferta é muito restrita ao gosto, ao consumo, né? De um público específico, né? Um público de classe média alta, com curso superior, né? Como promover os festivais, que são no Centro-Sul, né? Ou o contrário também, a gente pode pensar no exemplo contrário também, que é interessante. Como ampliar e diversificar o público do zoológico, né? Ou do mercado, ou do parque municipal. Quem que vocês acham que é o público do zoológico? Hein, gente? Pode falar, eu tô ouvindo. Pode falar, ué. Também é classe média baixa. É classe C, classe D, né? E o que acontece com... Quem vai no zoológico? Vocês sabem como que é o sistema do zoológico? É pago, é gratuito? Tem um dia da semana que acho que é gratuito. É mas pago. Paga pra É pago, legal. É igual em Otim, né? Tem um dia da semana que é gratuito, mas as pessoas não podem ir nesse dia da semana, podem? Quarta-feira as pessoas podem ir? Quarta-feira à tarde? As pessoas trabalham, as pessoas têm filho na escola. Então o dia que é gratuito não é no final de semana. No zoológico também não é no final de semana, vocês sabem, né? Então o dia que é gratuito, as pessoas não podem ir. Só estudante. Estudante que é à toa, né? Vocês são estudantes, vocês são à toa, não são? Mas na época de férias. Não, sim, mas a época de férias é muito pequena. Então, a sazonalidade, então, o perfil, a janela é curta. Então, e às vezes lota também. Às vezes também você não consegue ir no dia que é gratuito. Não tem... Porque tem muita excursão. você tem muita excursão. No dia gratuito, então você esgota também o número de visitantes rapidinho também. É gratuito. Agora, então qual que é o perfil de público? O perfil do público do zoológico. Classe C, classe D, é pago e é caro. Então quando você compara 2 equipamentos públicos municipais, né, o zoológico e o Cine Santa Teresa,
Então, o Cine Santa Teresa é gratuito, o perfil do público é classe média, média alta, e eles não pagam. E o zoológico é pago, né, é caro, inclusive, for uma família de 4 pessoas é caro, eu não sei o valor, mas é caro, né? Pensa no salário mínimo, né? Pensa no poder de compra do salário mínimo. E e o perfil do público é o público de classe D e C. Então você tem um incentivo perverso aí, né? A Prefeitura de Belo Horizonte oferta um bem cultural que esse público já consome, né? Que é cinema, que é livro, que é caro, né? Artes plásticas. Então, você está dando para o público que já tem acesso a esses bens culturais de forma gratuita, e você está onerando, né? Um bem único. Né? O zoológico não é... Você não tem um equivalente ao zoológico. Né? O zoológico é um bem único. Né? O Cine Santa Teresa as pessoas consomem, elas vão ao cinema, elas pagam, né? Para ver artes plásticas, para comprar livro, para ver filme. E a classe C, você onera, você cobra, né? Por um bem que não tem um similar. Né? Então você tem um incentivo para o consumo cultural da classe média e um custo alto para a classe popular. Né? É curioso isso. Né? Ou seja, do ponto de vista democrático, a prefeitura deveria cobrar, né, do Cine Santa Teresa, o governo do estado deveria cobrar da Sala Humberto Mauro, né, cobrar o ingresso, para subsidiar o zoológico. Então deveria ser o contrário, né? Você deveria cobrar da classe média para subsidiar o acesso ao zoológico. Né? Ampliar o número de dias gratuitos, né, ou reduzir o valor do ingresso. Em vez de R$10, colocar R$4. Né? Então é isso que a prefeitura deveria fazer. Né? Então, gente, qual que é a discussão que a gente pode... Qual que é o link? Né? Eu quero ouvir vocês agora. Qual que é o link que a gente pode fazer entre essa discussão e os temas que a gente já viu até agora? Democratização, autenticidade, saturação, né? Saturação turística, né? Ou seja, como que esse tema do turismo urbano se conecta aos temas... Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem vocês. Hein, gente? Pode falar. Seu microfone estava falhando. E agora? Agora está normal. Ah, tá. Hein, gente? A pergunta que eu fiz, né? Como que esse tema se conecta aos temas que a gente viu até agora na disciplina? Como que o tema do turismo urbano... Qual o link que vocês fazem desse tema com os temas vistos, já estudados? Hein, gente? Pode falar. É bem diferente, né? Porque até então a gente via um turismo de massa, né? Um público maior, que via mais o turista que vinha de fora e não a pessoa que mora na cidade. É interessante o... desculpa, Glaucio, você já tinha... Foi mal, se eu te interrompi. Não, pode ir. É interessante também porque dá uma conceituada maior no quem é o turista também. Assim, porque quando a gente pensa do fenômeno turístico ser algo que é próprio do meio urbano, que se criou a partir de toda essa estrutura urbana, né, que são os moradores, o sistema de trabalho, que tipo de trabalho que essas pessoas têm, e como que se forma um grande centro urbano. Aí a gente vê, e o formato também
do modelo de trabalho dessas pessoas, com férias, toda essa questão do tempo do ócio, assim, e aí a gente vê que o turista também não... Exatamente, é igual que a Glaucia falou, assim, o turista não é só aquele viajante, né? Ele também ele é quem usufrui daquele espaço ali. E aí dá uma conceituada, assim, da origem do turista, assim, como que, de que processo que ele vem e o que ele está integrando, que sistema que ele está integrando ali, né? Que é um sistema urbano, é um fenômeno muito urbano. Sim, e joga o foco sobre a política pública, né? A política pública do município, né? A Belotur, que é a empresa, né? De promoção do turismo, né? E joga o foco sobre a Secult, a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, né? Ou seja, há uma redução da dependência, né, do mercado na construção e consolidação dos roteiros culturais. Então, os roteiros culturais, os roteiros turísticos, né, os circuitos turísticos, eles passam a depender do Estado, do município, do governo estadual, né, da gestão pública. Então, cabe agora ao poder público promover roteiros culturais, né? Tem a ver com o turismo de favela, tem a ver com o turismo de equipamentos públicos, né, que vão ser apropriados, vão virar referência para a população, né, população das regionais, né, do Barreiro, Venda Nova, e a população da região metropolitana, né, de Santa Luzia, de Contagem. Né? Então, você tem a política pública entra na seara do mercado, né, passa a criar roteiros, passa a promover a mobilidade. Né? Então você tem a mobilidade tem que ser por metrô, tem que ser por ônibus, tem que ser gratuita, ou tem que ser reduzida o custo, né? Para que a população tenha acesso. A população que mora longe dos equipamentos culturais, porque tem uma concentração espacial, né, desses equipamentos culturais na Centro-Sul, né? Então você tem que promover a mobilidade urbana, você tem que promover o subsídio do ingresso, quando o ingresso é cobrado, né? Por exemplo, os festivais que eu falei, né? O FID, Festival Internacional de Dança, o FIT de teatro, o FIC de quadrinhos, o Festival de Arte Negra, né? São festivais gigantes, né? Caros, muito investimento público, né? E que a prefeitura tem que subsidiar o acesso, né? O acesso ao ingresso, tem que promover a mobilidade urbana, tem que promover a divulgação desses espetáculos, né? Tem que fazer com que esses espetáculos cheguem num público amplo, né? Para que esse público, para que o perfil do público consumidor desses espetáculos, desses equipamentos culturais, seja heterogêneo, né? Para que você promova uma mistura de classes sociais, e não seja aquele público fechado, de curso superior, né? Morador da Centro-Sul, mulher, e de curso superior e de classe média alta, né? Mas é isso, né? Esse é um ponto importante, né? Como que a política pública passa a ocupar uma parte do espaço do mercado, né? No turismo urbano, né? Então é criar corredores culturais, né? Corredores que funcionam de noite, por exemplo, dia de semana, para que os trabalhadores possam usufruir da oferta de bens culturais em horários que as pessoas tenham disponibilidade, horários reais, né? Que as pessoas possam sair do trabalho e ficar uma hora lá, né? Conhecer um equipamento cultural, ou seja, o horário de oferta do bem cultural tem que ser compatível com os trabalhadores da cidade, os moradores da cidade, né? Só estudante que pode ir numa exposição 1h da tarde, os estudantes têm tempo livre, né? E promover a mobilidade urbana para trazer as pessoas da região metropolitana. Então um modelo do turismo, né? Um modelo fica mais complexo, né? Porque envolve o poder público, envolve os moradores, né? Ou seja, o motor do turismo urbano não é a economia,
né? A categoria pivô do turismo urbano não é a economia, é a política pública. Então é bem interessante isso, né? Pode falar. Hein, gente? É o motor imóvel, então. É o quê? É o motor imóvel, então. Mas que, por exemplo, se você for comparar São Paulo, Belo Horizonte, você tem vários exemplos, né? Que podem ser explorados, né? Vocês têm algum exemplo que vocês podem trazer, né, da cidade de vocês, né? Vocês entendem que é uma política pública e que promove a apropriação cultural dos moradores, né? E que promove também o consumo dos turistas, né? Para a gente avançar nessa discussão. Tem algum exemplo que vocês querem dar? Eu queria fazer uma pergunta em relação a... que foge um pouco do contexto, mas não deixa de ser turismo. Na ilha de Fernando de Noronha, pessoal, tem uma população que vive lá, né? E que tem poucos atrativos fora a beleza natural, que já por si só não se esgota, mas tem poucos atrativos. Não sei se você viu, eu postei um lance das pulseiras, que agora vão ter pulseiras para identificar. A pulseira lilás é artista, pulseira preta quem tem mais de 10 mil reais para gastar, pulseira cinza de Eu vi, morador. alguém mandou o link, né? Eu vi um pouco da discussão que vocês fizeram, né? Vocês mandaram o link, né? No grupo. Geralmente, quando eu faço uma discussão dessa, eu mando o link porque para todo mundo poder chegar na fonte, né? E não ser só a minha leitura. Mas o que você acha disso, pessoal? Dessa questão de fazer um corte a partir da cor da pulseira que a pessoa usa? Eu entendo que isso é um recurso mais do mercado, né? Isso é um recurso do mercado, de acesso a serviços, né, pagos, né, pelos turistas, né? Eu não conheço assim, né? A gente teria que ler e se apropriar desse recurso, né? Eu não conheço, eu nunca li, nunca estudei isso. Mas eu entendo que é um sistema de consumo, né? Um sistema do mercado. Se a desculpa era a internet que não pega e fica difícil de você passar um cartão para pagar, né, pelo que você consumiu. Não tem justificativa a cor da pulseira. Né? Dividir as pessoas pelo quanto elas estão levando para viajar, né? Ou se ela é um simples morador, ou se ela é uma pessoa importante por causa da publicidade de um artista, do influenciador digital. Não faz sentido. Então, que tenha a pulseira, mas não que vá pela cor da pulseira, né? Distinguir uma pessoa pelo quanto ela tem. Eu acho que isso tem a ver com... Isso é o tipo de recurso usado nesses resort, né? Esses clubes, tudo incluso, né? All Posso inclusive. fazer um comentário meio Claro, complicado nesse sentido? pode falar, pode falar. Até semana passada eu estava trabalhando num hotel de luxo aqui da cidade. Qual cidade? BH, Ah, tá aqui em BH, ok. isso. E essa questão, você não tem a questão efetivamente da pulseira em si, mas a questão da procedência de ter alguém que te indique para fazer algo, te dá acesso a coisas assim muito fora do comum. Um exemplo é antes da pandemia, acho que foi 2019, no começo de 2019. O Museu do Inhotim funcionava todos os dias, exceto as segundas-feiras. Enquanto eu estava trabalhando no hotel, chegou uma pessoa, uma pessoa do exterior, que ele falou assim, olha, eu quero muito ir no Inhotim, eu só tenho amanhã para ir. E amanhã era a bendita da segunda-feira, que era o único dia que o museu não funcionava. E pelo sim, pelo não, por estar num local de um museu por estar num hotel de alto luxo e afins, a gente quase conseguiu abrir o Inhotim para ele, sabe? Então, não só pessoas que têm muito dinheiro, como artistas e afins, conseguem muita coisa na questão do turismo. Chega a ser
desleal, sabe? A quantidade de atenção que você consegue despender a um desses turistas famosos a uma pessoa normal. Então, É outro serviço, é outro atendimento, né? Completamente diferente, né? pelo simples fato de que a pessoa foi indicada para um hotel de luxo ou porque ela é famosa por algum motivo, a quantidade de atenção que é dispensada a isso é extremamente brutal a diferença. São duas visitas completamente Então, distintas, né? você é um Zé Ninguém ou você é o super VIP, não sei das quantas, indicado pelo fulano de tal que faz sucesso no YouTube ou que é um político famoso. Então, isso é para tudo, mas no turismo, no caso desse hotel, quando eu trabalhava, eu vi isso, vivi na pele a função de fazer as pessoas entenderem o quanto o meu cliente é especial e diferente do resto do mundo. Então, esse é o padrão de serviço, da lógica do mercado, né? Esse tipo de recurso, né? Essa pulseira, esse tipo de acesso privilegiado, né? É isso, né? Mas a sociologia adora explicar isso, né, professor? A questão da diferenciação do Do VIP, do status, Plus, brasileiro, pelo fato de sermos o único país que teve rei na América, vive muito dessa questão da corte, né, dos escolhidos, das pessoas dos fidalgos, né? Isso tem a ver com uma elitização do serviço, né? Você tem um serviço padrão para todo mundo, né? Para o consumidor padrão. E você tem uma elitização do serviço para quem pode pagar por esse serviço, né? Exclusivo, né? Então você tem uma diferenciação, uma extinção, né? Hein, gente? Ok? Mais algum ponto que vocês querem chamar a atenção? Então o foco do turismo urbano não é o turista, é o morador. Então isso é um ponto central, né, que distingue, né? E você tem essa quebra, né, da oposição entre o cotidiano e o extraordinário, né, entre a rotina e as férias, né? Então o turismo urbano ele pode ser definido como antiturismo, na verdade, por essas características, né? Então você desloca do mercado, vai para a política pública, desloca do turista, vai para o morador, desloca das férias e vai para o cotidiano, né? Então isso aqui é interessante do turismo urbano. Por isso que ele é definido por alguns autores como antiturismo. Né? O poder público passa a promover roteiros, né? Passa a promover roteiros turísticos, roteiros culturais, né? Para a população se apropriar. Ele está interessado em criar referências, né? Mas o turismo urbano ele está relacionado só com as metrópoles? Sim, as grandes A metrópoles. discussão não é, você não vai ver um turismo, uma promoção em praia, por exemplo, né? Esses espaços turísticos convencionais são dominados pelo mercado. A ideia é criar referências, né? Criar referências do espaço que você vive, né? Do espaço urbano. E aí promover o turismo dos moradores, né, da cidade, das metrópoles, mas também da sua região metropolitana, né? Então, Belo Horizonte tem 2 milhões e 300 mil habitantes e a sua região metropolitana tem 5 milhões de habitantes, né? Então, é fazer circular esses moradores, né, para que eles se apropriem e criem referências, né? E outra categoria central também do turismo urbano é a democratização, né? A mistura social. Então, uma Porto Seguro com 150 mil habitantes seria uma urbanização turística, não seria um... Aí é todo voltado para esse nicho do turismo de massa, né? Que é praia, né? Que é... Aí não... Claro que pode haver apropriação, né? Dos espaços, públicos, né? Da cidade de Porto Seguro. Mas o foco aí é o turismo de praia, né? De sol, né? Turismo convencional. Mas o texto também ele fala que depois que começou o pessoal a sair das cidades
e procurar o lazer de praia de outros lugares, e que essa urbanização também passou para a região de praia, para outros lugares, né? Por causa do crescimento. Ah, sim, Mas o foco é a metrópole, né? O foco é como que o poder público pode promover essa apropriação dos espaços, né? Para a população, né? Depende menos do mercado, depende mais do poder público, né? Pessoal, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e aí eu mando o link novamente para vocês, tá bom? Que a gente tem esse complicador do Google Meet, e aí a gente faz um intervalo e aí eu mando novo link para vocês, ok?